tarde. Chegou ao fim a Conferência de Jornalismo e Política sobre a cobertura jornalística das eleições de 2009. Neste último painel, os novos mídia, a cidadania política e as campanhas eleitorais foram os temas em debate. António Granada, elogia os órgãos de comunicação social pela elevada informação colocada online. No entanto, tece críticas ao excesso de utilização dos mídia tradicionais em detrimento dos novos mídia. Francisco Rui Cadima, na sua intervenção, conjugou a política, a internet e a cultura participativa. A mudança de paradigma comunicativo foi o principal destaque deste conferencista. Vasco Ribeiro apresentou um estudo sobre fontes sofisticadas de informação, onde reforçou a dinâmica das fontes de informação na imprensa portuguesa. Por fim, foi a vez de João Miguel Lopes expor uma perspectiva política e sociológica da cobertura das eleições de 2009. No auditório temos a repórter Sara Barbosa com João Teixeira Lopes. Sara? Aqui no auditório da Fernando Pessoa acabou a Conferência de Jornalismo e Política e eu tenho comigo João Teixeira Lopes, que foi um dos conferencistas que participou esta tarde e que falou em perseguição dos jornalistas. Dr. João Teixeira Lopes, porquê esta perseguição dos jornalistas? Fala também através da Câmara Municipal do Porto, como tivemos as eleições muito próximas. Essa questão surge, aliás, com um contexto muito interessante. O Vasco Ribeiro falava de vários requisitos necessários para os assessores de imprensa, os spin doctors, e um deles seria serem capazes de intimidar, quando necessário, os jornalistas, isto é, quando as notícias não são do agrado de determinadas entidades, o bom spin doctor tem que, digamos assim, pressionar ou até intimidar os próprios jornalistas, isto segundo alguns autores. Eu lembrei imediatamente do que de facto acontece na Câmara Municipal do Porto. Ela tem, por um lado, uma estrutura de mídia própria, tem um site, tem um canal que está agora a surgir, tem uma revista, tem por outro lado painéis eletrónicos e clássicos outdoors pela cidade, produz a sua própria informação, mas tem também uma política extraordinariamente agressiva de condicionamento da opinião pública e da opinião publicada. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, de facto, ao reagir imediatamente de forma muito dura sempre que sai uma notícia desfavorável, e indo ao ponto de perseguir jornalistas, como aconteceu com o David Pontes do JN, que quando estava como cidadão numa manifestação a favor da manutenção do Rivoli como serviço público, foi identificado pela Câmara Municipal do Porto, fotografado, filmado, colocou-se no site da Câmara. Imediatamente o Presidente e a estrutura da Câmara fizeram uma perseguição exigindo a sua demissão. A verdade é que ele foi demitido, está hoje na Lusa, já não está no JN. O que eu quero dizer com isto é que este clima de intimidação, quando é particularmente agressivo, resulta claramente na interiorização de lógicas de autocensura, ou seja, os próprios jornalistas sabem de antemão que vão ter uma reação desagradável por parte de quem tem poder, por parte de quem tem influência, e mesmo que tenham uma atitude crítica, mesmo que tenham uma atitude de distanciamento, acabam muitas vezes por se auto-inibirem, e isso na verdade resulta em medo e resulta em censura. Considera que cada vez mais a internet é um meio de comunicação que deve ser divulgado e cada vez mais visto pela população? Sim, a internet permite a emergência das várias esferas públicas. Isto é, permite a emergência de vários grupos de interesse, de várias culturas, de vários estilos, de várias identidades. Isso é, obviamente, em abono da pluralidade. Mas a internet também tem uma limitação. Na sociedade portuguesa, a questão da iliteracia é muito grande, a iliteracia digital ainda é maior e muitas vezes confunde-se acesso à informação com sociedade de conhecimento. Ter acesso à informação não significa ter conhecimento. Para ter conhecimento, mais do que ter acesso à informação, é preciso, por um lado, saber criticar as fontes, saber compará-las, saber fazer o seu escrutínio, saber processar a informação e produzir conteúdos próprios. Isso, na maior parte das vezes, não acontece. Ou seja, as utilizações da internet, em particular junto dos públicos jovens, são utilizações muito direcionadas para visionamento de sites, para a comunicação em chats, não são direcionadas para a tal análise crítica das fontes e, inclusivamente, a produção de conteúdos próprios. Por conseguinte, eu creio que, por vezes, há um entusiasmo excessivo em relação aos novos mídia. E, na verdade, nós verificamos que há muita interação entre novos e velhos mídia. Basta ver que os bloggers da moda acabam por querer sempre aparecer em programas de televisão ou terem a sua coluna no jornal, o que quer dizer que os velhos mídia exercem ainda um apelo enorme. Muito obrigada. Como eu já referi aqui, a conferência terminou, foi um dia longo. Nesta tarde passam então António Granado, Francisco Rui Cadima, Vasco Ribeiro e João Miguel Teixeira Lopes. Por aqui é tudo. Regressamos numa próxima oportunidade. Até lá, é Teonisa.
Obrigada, Sara. Esta emissão especial do FP Informação fica por aqui. Agradecemos a sua atenção. Voltamos quinta-feira com mais uma edição. Até lá e boa semana.